Nenhum capítulo da Bíblia dá um destaque tão especial à espada do Senhor do que este capítulo de Ezequiel. Ele até já foi chamado de Canção da Espada ou Profecia da Espada. Pegue sua Bíblia e vamos conhecer melhor a ação do Senhor através da sua espada. Deve ter sido muito triste para Ezequiel ter que transmitir a mensagem de Deus contra uma terra tão favorecida como a que ele deu ao seu povo Israel. Mas Deus não estava exatamente contra a terra, mas sim contra o povo daquela terra. O julgamento de Deus estava às portas e quando viesse não seria contra indivíduos, mas sim contra o povo em geral, justos e injustos. Essa sentença não contradiz o ensino do capítulo 18, de que somente a alma que pecar morrerá. O capítulo 18 fala do julgamento final, enquanto esta passagem fala do julgamento temporal. No julgamento final, os justos não serão punidos junto com os ímpios, mas em julgamentos temporais, geralmente justos e ímpios sofrem igualmente. A visão daquela espada brilhante, polida e ativa é realmente terrível, mas era a espada de Yahvé. Esse fato deve ser mantido na nossa mente enquanto lemos esse capítulo. A magnitude e a severidade do julgamento de Deus seriam uma revelação para as nações ao redor. Eles saberiam que somente o próprio Yahvé, o Deus dos judeus, poderia estar por trás de um julgamento tão grande e tão poderoso. Deus disse a Ezequiel que começasse a gemer como que sentindo grande dor e tristeza. Com isso, Deus queria que a ação do profeta demonstrasse o sentimento do coração do próprio Deus. O quebrantamento dos lombos, como trazem algumas versões, demonstra a força se esvaindo e a pessoa totalmente abalada emocionalmente. O povo de Jerusalém e Judá não levou a sério os avisos de que o julgamento divino estava chegando. No entanto, quando os exércitos da Babilônia chegassem, todos ficariam totalmente abalados e sem forças. Como nós já vimos, a expressão "todos os joelhos se desfarão em água" é um eufemismo para a perda do controle da urina em momentos de terror. Esta é uma profecia poeticamente poderosa a respeito do instrumento do julgamento de Deus contra Judá e Jerusalém. A primeira ênfase está na prontidão da espada do Senhor contra o seu povo. Ela estava afiada para fazer um verdadeiro massacre. A espada do Senhor, grande, afiada e brilhante, designada para cortar, menospreza e despreza toda resistência que pode ser feita contra ela, e considera que todos os castigos anteriores foram apenas como uma simples vara com a qual um filho é corrigido. Bater as mãos e os pés era um sinal para começar a matança, que Deus ordena que Ezequiel faça e que ele mesmo se junta ao profeta nesse ato, encorajando o trabalho da espada do seu julgamento. A espada do Senhor, agora na mão de Nabucodonosor, entraria em ação pela terceira vez, e nessa terceira invasão, os babilônios causariam muito mais danos. O versículo 16 enfatiza a ideia de que tudo isso é feito sob a direção de Yahvé. Ele se apresenta como uma espécie de general sobre o exército do julgamento e dirige os golpes da espada até que passe a sua indignação. A ação simbólica proposta pelo Senhor para Ezequiel, conforme o original hebraico, sugere uma placa, como placa de trânsito, na qual está esculpida a forma de uma mão com o dedo apontando na direção especificada. O rei da Babilônia, que era usado como instrumento do julgamento de Deus, foi representado como em uma encruzilhada, indeciso entre atacar Jerusalém ou Rabá, a capital de Amon. E ali na encruzilhada da estrada, ele usa todos os métodos que os pagãos usavam para obter orientação dos seus deuses.
Primeiro, ele sacode as flechas, uma antiga arte de adivinhação conhecida como belomancia, que consistia em sacudir duas flechas inscritas e então sacar uma delas, como que tirando a sorte, partindo do pressuposto de que os deuses haviam determinado qual delas seria selecionada. O outro método de adivinhação do rei da Babilônia seria pedindo conselho ao seu ídolo, através da habilidade dos seus sacerdotes e seus feiticeiros. Outro método seria olhar o fígado de um animal recém-sacrificado. Esse era um processo divinatório babilônico autêntico que havia chegado a Canaã. Havia crescido uma ciência em torno dessa técnica divinatória. Ela também gerou um sacerdócio profissional que previa com confiança um curso de ação ao examinar a cor e a segmentação interna dos fígados de animais assim que eram mortos. Mas até mesmo a superstição de Nabucodonosor foi anulada por Deus para executar o seu propósito em Judá e Jerusalém. O rei pensou que estava decidindo com a ajuda dos seus deuses, mas era Deus quem estava determinando o curso da sua ação. Uma vez decidido ir para Jerusalém, Nabucodonosor viria contra a cidade com seus arietes, que eram as máquinas de guerra para derrubar muralhas e portas de cidades sitiadas, e faria então uma grande matança. Por mais que o povo de Judá e Jerusalém pensasse que o rei da Babilônia estava sendo guiado por uma adivinhação falsa, Deus o guiaria até eles para que eles lembrassem da sua iniquidade e fossem presos. Depois do coração endurecido e do pecado persistente, pode-se dizer que chegou o dia do julgamento do príncipe de Israel, Zedequias. Todos os emblemas da realeza e liderança seriam removidos. O sacerdócio e a realeza estavam relacionados em Israel. Agora, ambos seriam interrompidos por pelo menos 70 anos, que seria o tempo do cativeiro babilônico. O Senhor repete 3 vezes a palavra ruína, tanto para dar uma grande ênfase, como porque Nabucodonosor subjugou Jerusalém 3 vezes, sendo que na 3ª vez trouxe a destruição completa. Zedequias foi o último de uma longa linhagem de descendentes de Davi a reinar. Zorobabel, que foi líder logo após o retorno do povo do cativeiro, era da linhagem de Davi, mas nunca foi rei. Depois que Zedequias e seu reinado fossem derrubados, nenhum descendente de Davi se sentaria no trono até que o Messias viesse. Isso foi maravilhosamente cumprido em Jesus Cristo e ainda aguarda seu cumprimento final quando ele reinará sobre toda a terra. O versículo 27 é uma das grandes promessas messiânicas do Antigo Testamento, embora nem sempre seja mencionada. E quanto aos amonitas, não sofreriam nenhum julgamento da parte de Deus? Certamente que sim. Deus ainda não havia dito para Nabucodonosor colocar a espada de volta na bainha. Ezequiel anunciou o julgamento contra Amon por causa dos seus pecados contra o Senhor e contra os judeus, pois os amonitas se alegrariam com a devastação de Jerusalém. Ezequiel profetizou que a espada do Senhor também os atingiria, e a profecia se cumpriu cerca de 5 anos após a tomada de Jerusalém. O destino final deles seria pior que o de Israel, pois não seriam mais lembrados. Para a mentalidade da época, nada poderia ser mais terrível do que não ter nenhuma continuidade nas gerações seguintes ou nenhum memorial. E amanhã o Senhor nos surpreende ao chamar Jerusalém não de cidade santa, nem de cidade bela ou cidade especial. Ele a chama de cidade sangrenta. O motivo desse adjetivo tão sinistro você fica sabendo amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá.